Hoje a gente vai mergulhar numa das narrativas mais sombrias e francamente complexas de Gênesis. É a história de Diná, no capítulo 34. É um relato pesado. Fala de crime, de honra familiar e de uma vingança com consequências, assim, devastadoras. Vamos tentar entender juntos essa história. Olha, o próprio texto bíblico já dá o tom logo de cara com essa frase. A história toda gira em torno de um desatino. O que é isso? É um ato vergonhoso, algo proibido, que simplesmente não se devia fazer. Essa transgressão é o estopim para tudo que a gente vai ver a seguir. Bom, nossa história começa com um encontro que vai mudar tudo. De um lado temos Diná, que é a filha de Jacó, e do outro, Siquém, o príncipe da terra onde a família de Jacó tinha acabado de se estabelecer. Tudo começa de um jeito bem simples. Diná sai para visitar as mulheres da região. Só que aí, Siquém, o príncipe local, a vê, e o que acontece é terrível. Ele a pega à força, a violenta e a humilha. E aqui a história dá uma virada psicológica muito bizarra. O texto diz que depois desse ato de violência, a alma de Siquém se apegou a Diná. Ele se apaixona por ela. É uma coisa bem difícil de entender, né? E aí a situação muda completamente de figura. O que era um crime de violência, de repente, vira um pedido de casamento. Siquém não tenta esconder o que fez, não. Pelo contrário, ele quer formalizar uma união com a mulher que ele acabou de atacar. E para isso, ele pede ajuda para o pai para negociar. E as reações na família de Diná são bem diferentes. O Jacó, o pai, quando fica sabendo do que aconteceu, ele se cala, fica quieto, esperando os filhos voltarem do campo. Uma reação talvez mais pragmática. Já os irmãos, os irmãos têm uma reação visceral. Eles ficam indignados, furiosos com a desonra, com o tal desatino que foi cometido contra a irmã deles. A negociação então começa com duas abordagens. O Siquém faz um apelo pessoal, desesperado. Ele basicamente diz: peçam o que quiserem, qualquer preço, qualquer presente eu dou, só me deem a moça como esposa. Já o pai dele, Hamor, é mais estratégico. Ele faz uma oferta política, de aliança. Propõe que os dois povos se misturem, com casamentos, comércio, uma união completa. É aqui que a história fica ainda mais sombria. Os filhos de Jacó respondem à proposta, mas o texto faz questão de dizer que eles falam com dolo, ou seja, com engano, com falsidade. A proposta que eles vão fazer não é de verdade. O argumento público deles é todo baseado na honra. Eles dizem que seria uma ignomínia, uma desgraça pública, uma vergonha, entregar a irmã deles para um homem que não é circuncidado, que está fora do pacto religioso deles. Essa é a desculpa perfeita que eles usam para esconder o plano de verdade. Então a condição deles parece ser um caminho para a paz, mas é uma armadilha. A proposta é: olha, se vocês quiserem se unir a nós, tudo bem, mas tem uma condição. Todos os homens da cidade de vocês precisam ser circuncidados como nós. Aí sim, a gente vira um povo só. E dão um ultimato. Se não aceitarem, a gente pega a nossa irmã e vai embora. E não é que Hamor e principalmente Siquém aceitam na hora? O texto até reforça que Siquém não demorou nem um pouco para cumprir a condição, porque ele estava apaixonado por Diná e era muito respeitado na cidade. O desejo dele por ela foi tão grande que ele não percebeu o perigo que estava por vir. Agora, eles precisavam convencer os outros homens da cidade. E como se convence alguém a aceitar um pacto tão doloroso? Apelando para o bolso. Hamor e Siquém apresentam a família de Jacó como pacífica e, o mais importante, rica. O argumento final foi matador. Pensem bem. O gado, as posses, os animais deles, tudo isso não vai ser nosso? Basicamente, eles venderam a ideia de que, se concordassem, iriam absorver toda a riqueza da família de Jacó. E o apelo funcionou. A promessa de lucro foi mais forte. Todos os homens da cidade concordam com os termos e se submetem à circuncisão. Mal sabiam eles que estavam assinando a própria sentença. E agora, a gente entra na parte da execução do plano. A narrativa muda completamente. Acabou a negociação, acabou o engano, agora é violência pura, rápida e total. Ao terceiro dia, foi nesse momento, quando os homens sentiam a dor mais forte da cirurgia, que a armadilha se fechou. Eles estavam no auge da fraqueza física, totalmente incapazes de lutar, de se defender. E a vingança é executada por apenas dois dos irmãos, Simeão e Levi. Eles dois, sozinhos, entram na cidade, que não esperava nada, e matam todos os homens, todos, incluindo o príncipe Siquém e o pai dele, Hamor. Depois de tudo, eles simplesmente resgatam a irmã Diná da casa de Siquém e vão embora. Depois do massacre, os outros irmãos chegam.
Eles não mataram ninguém, mas se juntam para saquear a cidade que agora estava completamente indefesa. A justificativa foi uma retaliação pela violação da irmã. E a escala do saque foi total. Não foi só uma vingança, foi uma aniquilação. Eles levaram absolutamente tudo. Rebanhos, jumentos, tudo que tinha na cidade e nos campos. Levaram as riquezas e, o mais chocante, levaram todas as mulheres e crianças como prisioneiras. Limparam as casas, não deixaram nada para trás. A história não termina com uma celebração, não. Termina com uma briga, uma discussão tensa dentro da própria família de Jacó. Isso revela uma divisão profunda sobre o que tinha acabado de acontecer. E aqui a gente vê dois pontos de vista que não se encontram. De um lado, o Jacó está apavorado. A preocupação dele é 100% prática. Vocês me criaram um problema enorme, me deixaram mal com os vizinhos. Nós somos poucos, e se eles se juntarem contra mim, vão destruir a mim e a toda a minha casa. Mas a resposta dos filhos, a resposta deles não tem nada de medo. É pura e feroz defesa da honra da família. Eles resumem tudo em uma única e poderosa pergunta. E o capítulo termina assim, com essa pergunta no ar, sem resposta. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Para Simeão e Levi, a resposta era um não tão absoluto que justificava qualquer violência. O texto não dá uma moral da história, não diz quem está certo. Ele simplesmente deixa essa pergunta em aberto para a gente refletir sobre onde termina a justiça e onde começa a vingança.